Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, meus meninos e minhas meninas. Como vocês estão? Bom, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Debbie. Inscreva-se no canal, compartilha, dá um like, compartilha no seu Facebook, nos seus grupos, dá uma força e ajuda o canal a crescer. Se der um like, você ajuda a crescer. Se você compartilha, maravilha. Se você faz um comentário, da hora, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo. De uns 15 dias pra cá tem acontecido coisas incríveis, coisas boas, coisas ruins. Mas eu queria falar aqui sobre um assunto em particular. Há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente quantos anos, eu vi uma entrevista do Sérgio Moro no Fantástico, onde que ele fala da biografia dele. Cuidar da biografia, tem alguma coisa de errado? Claro que não tem. Se você tem uma biografia impecável, melhor ainda. E vamos combinar que o senhor juiz Sérgio Moro fez um excelente trabalho. Não vejo como uma proeza, porque ele fez o trabalho dele, fez com louvor, né? Então, se ele fez com louvor, ele tinha toda a razão em cuidar da biografia dele. Ficou um homem famoso, ele foi homenageado até aqui nos Estados Unidos, se vocês se lembram. Mas de repente, não mais que de repente, esse cara resolve enfiar o pé na jaca e jogar tudo pro alto. A troco do quê? A troco do quê? Que literalmente sai da fama pra lama. Por causa de uma campanha presidencial em 2020? Não, não é não. Se fosse para uma campanha presidencial, ele teria saído com dignidade, com altivez. E ele sai como? Com uma cobra rastejante, como um traidor, como um pouca sombra. Não é assim? Não é assim que vocês o veem, porque é assim que eu vejo. Vamos retroceder um pouquinho. Quando ele era juiz da Lava Jato, ele supostamente era o boss. Ele era o cara. E ele deixou transparecer isso em algumas atitudes. Nós aqui ficamos tão encantadas com o paladino da justiça que não percebemos a sua arrogância. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que está rodando por aí de umas meninas de Curitiba que na época que ele era juiz, isso é elas dizendo, muito decepcionada com ele por causa dessa merda que ele fez. Igual elas dizem, nós éramos soldadas dele. Nós ficávamos aqui do lado de fora como se fosse para protegê-lo. Naquela galera do Lula livre. E um dia elas foram se aproximar e ele disse, não toca no meu carro. Por sinal de arrogância, de vaidade, de egocentrismo. Mas quem é que percebeu? Ninguém. É um cara que está muito trabalhando, está com a cabeça cheia. Pois muito bem. Depois, esse mesmo juiz ignora no aeroporto o nosso atual presidente, que na época não era presidente, of course. Ele simplesmente ignora uma confirmação do seu caráter. A vaidade tomou conta de mim, eu sou arrogante, eu sou melhor do que as pessoas, eu não me misturo com qualquer um. Pois muito bem. Na época da Lava Jato, eu não sei se vocês se lembram do japonês da Federal. Lembram dele? Toda semana o japonês da Federal no Fantástico, japonês da Federal no jornal, japonês da Federal ganha musiquinha. O que ele fez? Ele sumiu com o japonês da Federal.
Arranjou o processo, prendeu o cara, desapareceu com ele. Eu não quero sombra. E o japonês da Federal estava aparecendo muito. Depois ele foi para o Ministério da Justiça. Ele acabou com a Lava Jato. Alguém, depois que ele está lá no Ministério da Justiça, ouviu falar do Dallagnol? Por onde anda o Dallagnol? O mérito é meu. A estrela aqui sou eu. Então, galera, eu fico pensando. Esse cara sai do governo de uma maneira que eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo entender. Não porque ele saiu, por causa da maneira que ele saiu, que é para ser candidato a presidente. Não é. Ele já conhece um pouquinho do povo brasileiro. Nós perdoamos a traição, mas não perdoamos o traidor. Não é assim que funciona? Então, como que ele sai fazendo essa... Eu tenho uma leve impressão, que se a gente for passear na Suíça, encontra algum dinheiro lá, passeando de férias também, na conta de alguém que não é bandido, não. Vamos combinar. Ele não é um homem pobre, mas também não é um homem rico. Onde que está aparecendo dinheiro para pagar esses advogados que estão com ele agora? Não é estranho? Vocês não acham que tem mais coisa por trás disso, não? Ele sai fazendo aquele show, aquele mega show, acusa o presidente, que agora começa a como é que fala? Ele acusa e agora tenta inverter as coisas assim com uma sonseira. Muito sonso. Onde é que estão as provas, Sérgio Moro? Mas o veneno ficou, gente. Ele fez jogo com as palavras que quem não entende, não precisa nem ser muito, não, de política, a coisa fica. Ele acusa sem acusar, usando da boa vontade e da ignorância do povo. E o veneno ficou. O veneno tá lá. O veneno tá solto aí no ar. Ele é cobra. Rasteira. Nojenta. Perigosa. Traiçoeira. Então, gente, nessa altura do campeonato, eu não duvido nada de se encontrar algum dinheiro passeando por aí, que ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que ainda tem muita caca para sair desse pinico. E não vai demorar muito, não. Ele tá com muita sede no pote. Eu não sei a quem ele está sendo leal. Porque ele não foi leal à pátria, ele não foi leal ao boss, que nesse caso não é qualquer boss. É o presidente de uma nação que confiava nele. Ele tinha um cargo de extrema confiança na conjuntura do país. Ele está falando de lealdade a quem? Porque nem a ele mesmo ele foi fiel. Ele foi leal. Ele não foi fiel, ele não foi leal à biografia dele. De que ele está falando? De quem ele está falando? Do que ele está falando? Lealdade a quem? Lealdade ao quê? Pensem comigo. Tem muita coisa escondida por trás disso e é coisa grande, não é coisa pequena. Ele não ia sair, gente, literalmente, da fama para a lama, a troco de nada. Odiado pela esquerda e agora odiado pela direita.
Aí tem. Aí tem. Tudo que esse cara não é, é burro. Tudo que ele não é. Então, galera, olha. Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo que ainda tem coisas ainda para aparecer, que o currículo dele ainda vai aparecer muitas outras coisas. Eu já vi mais alguma coisinha aqui, outra ali, mas que não vou levantar para vocês agora. Pode ser que se vocês quiserem, mas eu falo sobre isso numa outra live. Bom, e para fechar com chave de ouro, o Dia das Mães está chegando, certo? Certo. Então, olha só uma sugestão de presente para a mamãe. Cuida de quem você ama. Tem essa em forma de coraçãozinho. Tem muitas cores, gente, muita coisa. Eu só trouxe essas duas aqui só pra... Aqui, se você tirar o óculos pra colocar, fica melhor, tá legal? É porque eu não tô querendo tirar o óculos. Super confortável. Tá vendo? E cobre tudo direitinho. Queixo, nariz, a boca. Não atrapalha pra falar. E olha que eu tenho pavor de máscara. Então, eu vou deixar o telefone na descrição, se vocês quiserem. É um presentinho para a mamãe. Barato, útil e não deixa de ser um carinho. Então, liga lá, galera. Bye, bye.